esteja e permaneça em nossos corações. Hoje daremos mais uma vez continuação aos estudos em nossa casa, no Centro Espírita Luz e Caridade. Hoje teremos o tema Dever-se-á expor a vida por um malfeitor, e para darmos início, faremos a nossa prece, pedindo a Deus que nos ampare. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez em seu nome, pedindo a Ti o seu amparo, dos amigos trabalhadores do bem responsáveis pelo estudo em nossa instituição, que possamos estar em sintonia e conseguirmos levar, Senhor, através das nossas palavras, os Teus ensinamentos para todos aqueles irmãos que nos ouvirão. Ampara-nos, Senhor, em mais essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o item Dever-se-á expor a vida por um malfeitor? Questão bem complicada de nós falarmos, né? Porque será que eu devo expor a minha vida por um malfeitor? Será que Jesus espera isso de nós? Que Deus espera isso de nós? Que nós possamos expor a vida, eu, uma pessoa íntegra, por um malfeitor? Será que devo fazer isso? Aí na questão 15 diz assim: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deus, não obstante, o sugeriu arriscar-se para o salvar. Então a pergunta assim, eu devo expor a minha vida para salvar o malfeitor? E nós fomos lá no dicionário, primeiro ver o significado de malfeitor. Malfeitor, segundo o dicionário, é aquele que é perverso, que comete crimes, que pratica o mal. Voltando à nossa realidade, quem em nosso querido planeta Terra não pratica o mal? Vamos ver segundo as leis de Deus e segundo as leis dos homens. Primeiro, segundo a lei dos homens, quem pratica o mal é quem assalta, quem rouba, quem pratica crimes sexuais, quem explora o seu semelhante, quem fomenta a guerra e etc. São crimes puníveis com a lei humana. E a lei de Deus? Malfeitor é todo aquele que ainda é orgulhoso, que é vaidoso, que não perdoa o seu semelhante, que não faz a caridade, e daí por diante, meus irmãos. Então, segundo a lei humana, que abrange muito pouco do que ainda somos, dos nossos vícios externos, mas a lei humana não pega o nosso vício moral, ainda tão arraigado através do orgulho, da vaidade e do egoísmo, pois o egoísmo nos faz, primeiramente, pensar em nós mesmos. E quando nós somos egoístas, nós olhamos para essa questão e nos perguntamos: será
que eu devo expor a vida para o malfeitor? Quando nós vemos isso, nós vamos enxergar que eu devo sim expor a vida para o malfeitor. Porque malfeitor, na realidade, somos todos nós. Se eu deixar de expor a minha vida para salvar alguém que ainda pratica o mal nesse nosso querido planeta, eu não vou expor a vida por ninguém. Então vamos ver a resposta do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, o malfeitor. Então ele que nos coloca que nós devemos socorrer sim o malfeitor. Ele é inimigo da sociedade? Sim, ele é. Mas aqui no Evangelho, em nenhum momento, ele nos diz que devemos ir lá para a linha de frente. Um exemplo, quando os nossos irmãos, infelizmente isso ainda fazem, estão se confrontando através de tiros. E nós vamos para lá para socorrer alguém que está lá no meio e se baleou. Não é desta forma que ele pede para nós nos expormos. Está lá no meio do confronto balístico. Não. O que ele nos pede é para que nós, se o vermos ferido, se estiver ao nosso alcance, não indo lá no meio, pegarmos esse nosso irmão, chamarmos uma ambulância, porque é ela que tem que transportar esse irmão para ser socorrido no hospital. Se não houver possibilidade, que nós venhamos a socorrer e levá-lo ao hospital. É isso que Deus espera de nós, porque em nenhum momento Ele nos pediu para ir para lá. Ele só nos pediu para nós socorrermos um malfeitor, que pode ser aquele irmão que está lá ainda na sua encarnação, não aproveitando este momento para progredir, para fazer o bem, e está se deixando levar pelos seus vícios e cometendo tamanhos crimes perante a lei de Deus. Nós, que já temos um certo conhecimento, não nos deixamos levar por esses crimes, mas ainda cometemos outros perante a lei divina, crimes esses que a lei humana não pega, mas que são perante Deus ainda crimes, ainda são malfeitos, como ele diz aqui, malfeitor. Então ainda somos malfeitores, meus irmãos, porque ainda nos deixamos levar pelos nossos vícios. Então por que não socorrer aquele irmão? Por que não fazer bem para ele? Por que não auxiliá-lo? Por que não ajudá-lo? Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, da parte 3ª, diz assim: o bem e o mal. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então o Livro dos Espíritos só vem completar o que o Evangelho nos diz. E quando nós socorremos o nosso irmão, nós estamos praticando a lei de Deus. Nós estamos praticando a caridade com os nossos irmãos. Nós estamos
caminhando em direção a Deus, fazendo aquilo que podemos, que é auxiliar ao nosso próximo. Na questão 630 diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. A todo momento, meus irmãos, nós, no nosso dia a dia, nós caminhamos em direção a Deus, mas infringimos essa sua lei. Como? Passamos por um irmão necessitado na rua, olhamos com desprezo, ou simplesmente, se enxergamos, fingimos não ver. Ou quando nós nos aproveitamos de algumas situações para nos dar bem. Isso é infringir a lei de Deus. Para fazer a lei de Deus, Ele nos pede muito pouco: nos modificar moralmente, fazer o bem sem ver a quem. Porque quem de nós pode atirar a primeira pedra? Lembremos de Jesus, quando a adúltera vem em direção a Ele e aquela multidão de homens queriam apedrejá-la. Jesus escreveu na terra cada um dos vícios que aqueles irmãos carregavam e os perguntou: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem atirou? Nenhum deles. Foram saindo de um a um, e a nossa irmã pôde continuar a sua caminhada, apenas ouvindo o sábio conselho de nosso Mestre Jesus. Ninguém te atirou a primeira pedra? Siga e não peques mais. E nós ouvimos todos os dias esse sábio conselho de nosso Mestre Jesus, na maioria das vezes através de uma página que nos orienta, ou através da nossa consciência, porque ela está aqui, e continuamos a caminhar, ainda nos deixando levar pelos nossos crimes. Então nós temos moral para tirar a primeira pedra naquele irmão que ainda muitas das vezes não tem o conhecimento ou não teve a oportunidade nas suas encarnações de receber, de conhecer o Evangelho do nosso Mestre, não teve a educação moral dentro do seu lar, não foi evangelizado pelos seus pais, não recebeu o amor, e nós o condenamos. E nós o chamamos de criminoso. Realmente, ele ainda está no crime. Mas ele, por não ter o conhecimento, ele está muitas das vezes melhor do que nós. Porque nós ainda cometemos esses atos perante a lei divina com conhecimento de causa. Então nós não podemos atirar a primeira pedra contra esse irmão. Nós temos que sim auxiliá-lo. Na questão 640 de O Livro dos Espíritos, diz assim: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? E a resposta: é como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido e que o aprova.
e que o teria praticado se pudera ou ousara. Então, nós não temos a prática do mal em nossas vidas a olhos vistos. Mas aqui, no Livro dos Espíritos, ele nos coloca que muitas das vezes nós aproveitamos do mal. Uma pessoa desvia alguma coisa e nós nos beneficiamos com aquilo. E nós nos aproveitamos daquilo. Estamos sim praticando o mal. Não temos coragem de ir lá fazer o mal, mas tiramos proveito, seja o desvio de luz. Às vezes nós nos aproveitamos disso, seja alguma coisa que alguém comprou e nós não sabemos a procedência e nós compramos. Então, a todo momento, meus irmãos, nós estamos infringindo a lei de Deus. Então, nós devemos sim estender as mãos àquele que ainda sofre no crime, àquele que necessita, porque todos nós somos carentes desse socorro. Podemos, pela imperfeição que ainda temos, mesmo com o nosso conhecimento, em determinado momento, nos deixar levar por um crime contra a lei humana. E nós podemos precisar desse socorro. Talvez por um momento de fraqueza, que possa ser daquele irmão que a gente não socorreu, por uma necessidade. Então nós não podemos julgar quem quer que seja, que ainda está no crime. Como nós sabemos, o nosso planeta querido, o planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. Provas, quando nós caminhamos várias existências e nos sentimos fortes o suficiente e pedimos a Deus que nos dê a oportunidade de retornar ao nosso planeta e passar por aquelas mesmas situações que passamos para ver se não iremos fraquejar. Isso é a prova. Expiações, quando nós continuamos renitentes no erro, no engano, no crime, e temos que reencarnar para, através da dor e do sofrimento, muitas das vezes, mas também do trabalho do bem, porque Deus também nos dá o bem, a oportunidade de fazer o bem, de talvez ser um médico, de ser um bom advogado, de ser uma pessoa boa nessa existência. Então, isso é a expiação, porque muitas das vezes nós resgatamos na expiação através da dor, porque somos resistentes ao mal que ainda carregamos. Então, esses irmãos que ainda continuam nessa existência agora, a se deixar levar pelos seus defeitos ainda tão graves, terão que resgatar, meus irmãos. E o nosso planeta é o planeta escola, aonde todos nós vamos progredir, vamos passar de ano, vamos nos tornar moralmente bons, cada um a seu tempo. E aquele nosso irmão malfeitor, como nós também o somos ainda, aquele é o momento dele. Ele ainda está caminhando, ele ainda está aprendendo. E talvez nessa existência ele não conseguiu ainda domar essas fraquezas. Fraqueza que nós, como a que ele carrega, já conseguimos dominar. Continuando em nosso Evangelho, julgais que será somente a morte, que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado, é talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito
que nos últimos instantes que lhe arrebata os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado e que, antes este se ergue diante dele, a morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai a sua condenação e, talvez, esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará aos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará, ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo? Salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Muitas vezes, pessoas na beira do seu leito de morte, Deus lhe dá a oportunidade, seja através de um coma, onde nossos irmãos passam um bom tempo no plano espiritual, e lá ele repassa toda a sua existência, os erros e os acertos. Muitos que erraram muito, que viram ser egoístas, vaidosos demais, ao retornarem ao seu corpo físico, isso é, voltarem do coma, veem o mal que praticaram. Primeiramente, nós praticamos para nós, porque atrapalhamos a nossa reencarnação, cultivando o mal que ainda existe em nós. Reconhece esse mal e modifica totalmente a sua caminhada e passa a ser um homem de bem. Então, quem sabe este criminoso, isto é, esse malfeitor que nós venhamos a socorrer, possa rever a sua existência e modificá-la totalmente. Mas, como ele aqui diz, não esperemos que isso aconteça, que ele vá se modificar, que ele vai se tornar um homem de bem, que ele vai se tornar um olhar melhor. Façamos a nossa parte, que é de socorrer a este malfeitor, auxiliá-lo na sua caminhada, auxiliá-lo para que ele possa ter a oportunidade. Aqui no Evangelho nos fala que a sua nova existência, a sua reencarnação poderá ser dolorosa. E quem sabe nós não estamos dando a chance dele modificar já nessa, para numa próxima existência ele ter que resgatar sim os erros cometidos, os enganos cometidos até aquela data. Mas se ele tiver uma nova chance, quem sabe ele não modifique e modifique também a sua próxima existência, que talvez fosse ser de muita dor, fosse ser uma expiação muito dolorosa. Mas se ele teve a oportunidade, como os nossos irmãos, que muitos que voltam do coma se modificam, quem sabe esse irmão, tendo a oportunidade de ter a sua vida salva, não pensa na sua família, talvez no filho ou filha que tem, na sua mãe, e resolve modificar-se, resolve trilhar um novo caminho para servir de exemplo para os seus filhos, para ser um bom filho para a sua mãe. Que nós possamos socorrer a esse irmão, porque talvez é a oportunidade que ele está precisando para reconhecer os erros que ainda comete e modificar-se e ser sim aquele filho que Deus espera de nós. Quem sabe ele não vai fazer igual
a nossa irmã, que Jesus falou para ela: vá e não peques mais. Quem sabe ele não vai fazer a mesma coisa. A partir daquele momento é uma divisória. O que ficou para trás dos seus crimes pretéritos, e daqui para frente ele escreve uma nova história. Pois Deus, a cada momento, dá essa oportunidade para nós. Muitos de nós não conseguem modificar-se nessa existência, mas numa próxima, ele pode modificar-se. Esse irmão, se não reconhecer agora o socorro que nos deu, ao retornar à pátria da verdade, repassando lá tudo o que ele fez, ele vai reconhecer que procedeu mal perante a lei de Deus. E através de um preparo no plano espiritual, ele pode, na próxima existência, caminhar diferente. Mas se nós podemos fazer agora esse amparo ao nosso irmão, socorro ao nosso irmão, quem sabe a partir de agora ele já não se modifique e se torne aquele filho que a sua mãe terrena, que seu pai terreno espera. Um filho bom, caridoso, pródigo, que auxilia o seu próximo, que faz o bem. Quem sabe não se modifique agora. Mas a semente fica plantada. Porque aquele momento, quando ele retornar à pátria da verdade, que ele analisar a sua existência e for reclamar contra Deus que não teve oportunidade, que ninguém o auxiliou, ele vai se lembrar daquele momento em que você estendeu a mão para ele, que você o auxiliou, que você deu a oportunidade dele modificar-se, dele continuar a sua caminhada, e ele naquele momento não aproveitou, mas ficou aqui guardado no coração dele. E ele, como filho de Deus que é, sujeito ao progresso, como todos nós estamos fadados ao progresso, em progredir moralmente e em inteligência, em sermos homens de bem. E aqueles que ainda estão por aí se arrastando, como nós vemos, cometendo crimes tão grandes contra si e contra a humanidade, esses progredirão também, terão oportunidade. Mas se nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, mesmo que seja para esta pessoa, façamos, pois é isso que Deus espera de nós, que nós possamos fazer a caridade a quem quer que seja, mesmo por um malfeitor. Lembrando que todos aqueles que estão nesse querido e amado planeta Terra, ainda o somos malfeitores, porque ainda carregamos a vaidade, o vício, o egoísmo dentro de nós. Esquecemos do nosso próximo, queremos ser melhor que o nosso próximo, e isso ainda é o homem velho dentro de nós. Que possamos calar esse homem velho, isso é, apagar ele de nós e nos tornarmos homens de bem, e auxiliar o nosso próximo para ele se reconhecer ainda um homem ainda velho, isso é, um homem cheio de vícios e defeitos, e caminhar em direção a Deus. É isso que Deus espera de nós, como cristãos, seguidores dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, espíritas, ou católicos, ou evangélicos, não importa, todos nós somos cristãos. Mas nós que conhecemos a doutrina espírita, que nos esclarecemos com ela, temos o dever moral, como cristãos, como todos os cristãos, de fazer o bem ao nosso semelhante, de auxiliar o nosso próximo, de estender a mão a quem quer que seja. Que a paz de Jesus possa continuar com todos nós e que Ele nos envolva sempre. Agora vamos fazer a nossa prece de encerramento,
pedindo a Deus que possa envolver a todos nós. Deus, nosso Pai, só temos a Te agradecer pela bendita oportunidade de falarmos, de colocarmos o Seu ensinamento, o Evangelho de nosso Mestre Jesus, e mais essa oportunidade de sermos nós os portadores dos Teus ensinamentos. Que Tu possa, Senhor, envolver a todos nós que aqui estamos, nesta casa, a todos aqueles que irão assistir através da internet. Que o Seu amor, Mestre Jesus, que o Seu amor, Deus nosso Pai, possa envolver a todos nós que ainda somos, Senhor, perante Ti, os filhos rebeldes, os filhos que ainda se deixam levar pelas suas imperfeições. Ampara-nos, Senhor, com o Seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada